E como de costume, já está disponível no nosso Instagram caixa de perguntas que serão respondidas ao final do programa. Assim, de Apoliana aqui da técnica, já vão separar ela para passar para a Bispa Thalita. Anotem o endereço do Instagram, @vencer_ com a gente. Eu vou repetir, @vencer_ com a gente. Qual é o nosso tema de hoje, Bispa Thalita? Hoje nós vamos falar sobre o amor próprio e a construção da identidade. Então fica ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Esse tema, inclusive, foi um tema que nos foi sugerido, né, Bispo? Isso mesmo. O pessoal sugere temas, ou na própria segunda-feira, ou ao decorrer da semana, e é um tema muito bom para trazermos um tema muito interessante, que é o amor próprio. E daí a gente pode começar dizendo o seguinte: como se desenvolve o amor próprio? Né, Bispo? É isso aí. E o que é? É a definição sentimental, emocional de onde nós vivemos. A definição do que nós somos, o valor que nos damos. Não é? O valor daquilo que seremos. É tudo que constitui o que nós entendemos por nós mesmos, né? Justamente. Na verdade, é tudo que aconteceu no nosso passado, que vem numa linha do tempo. Imagine uma linha do tempo. Você nasce, começa no nascimento, na sua criação, na sua juventude, na sua vida adulta, até a sua vida idosa. Sim. E até sermos levados por Deus. Esse é o nosso caminho, é a nossa régua do tempo, é assim que funciona. Então o amor próprio é constituído desde o ventre, né, Bispa? Muitas vezes. Desde o ventre ele é podemos estabelecido. dizer assim, desde exatamente. o ventre ele é estabelecido. Então tudo isso é constituído pela nossa criação. E é a nossa criação que constrói o nosso sistema identitário, podemos dizer assim, que é a nossa criação que constrói, que cria a nossa identidade. Com certeza, com certeza. E a grande verdade, meus queridos, é o seguinte: em toda a criação há falhas. Houve falhas na minha criação, houve falhas na criação da Bispa que está aqui, houve falhas em todas as criações. Claro, de forma muitas vezes involuntária, não era uma intenção familiar ou uma intenção do meio que se vive colocar falhas. Às vezes não. Muitas vezes você vive em uma família que é considerada perfeita, em uma família extremamente estruturada, e daquelas do comercial de margarina. Você lembra da família do comercial de margarina? Perfeita, né? Aquela família perfeita. Tomando café da manhã tudo junto, um café da manhã que é uma mesa absurdamente grande, eu não sei como é que o povo consegue comer tanto de manhã. Lá em Portugal eles chamam de pequeno almoço o café da manhã. Exatamente. A família do pequeno almoço, e aquela família perfeita também vai ter suas falhas, vai ter seus defeitos, né? Agora, imagine quando nós falamos em famílias completamente desestruturadas, que infelizmente a gente vê acontecendo cada vez mais. Infelizmente é o que a gente vê vendo. A visão hoje em dia é de que da família ela foi completamente destruída ou completamente desconstruída. O inferno, ele batalha contra núcleos, né? Sim. Ele não é bobo. Ele não vai batalhar contra pessoas, ele batalha contra núcleos. E um dos maiores núcleos que Deus criou foi a família. Com certeza. Então, para ele desestruturar um ser humano, ele precisa primeiro desestruturar a família, as famílias, o conceito de família. Você destruindo o conceito de família, você chega na origem. Qual é a origem? A concepção, a geração, o nascimento. Já vai na origem já. E daí você consegue destruir e desconstituir uma pessoa muito facilmente. Uma coisa que a gente vem observando, Bispo, era muito normal antigamente a gente observar, né? Na roça, principalmente, famílias que tinham pais que tinham 10, 15 filhos, 20 filhos, né? Era muito comum observar isso. Mas se você observar essas famílias de antigamente, eram famílias que eram unidas, de certa forma, porque viviam lá da roça, tinham a subsistência, viviam, plantavam sua subsistência, criavam seus animais. E hoje a gente vê famílias, infelizmente, com muitos filhos. Eu acho que isso vai gerar uma certa polêmica. Existem pessoas que não vão gostar do que eu vou falar aqui hoje, mas a grande verdade, meus amados, é que eu não estou aqui
para falar apenas o que vocês gostam, apenas o que nos faz contente, nos faz feliz, nos faz positivo. Mas nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas com a palavra de Deus, porque o que muda, o que transforma é Deus, não é outra coisa, não são palavras bonitas. É verdade, é isso mesmo. Não é? E voltando aí ao assunto da família, tem muitas famílias que querem trazer esse conceito de família muito grande ainda para uma realidade muito diferente. Uma realidade diferente, são outros tempos. Hoje em dia a criação de uma família é muito difícil, é muito complicada, a violência está aí para quem quiser, ela se apresenta, a droga é uma questão muito complicada e às vezes a família tem 3, 4, 5 filhos sem condição de subsistência, às vezes os próprios pais. E daí tem uma prole de filhos e a gente observa cada filho de um lado. Esse final de semana nós estávamos em uma reunião em São Paulo e eu observei com a Bispa Thalita, haviam 2 crianças no farol. Pequenas, bem pequenas. Não, pequenas, devia ter o quê? 3, 4 anos de idade. E sozinhas ali, pondo bala no farol ali dos carros. Enquanto, cadê os pais? É uma família desestruturada que vamos saber quantos filhos tem, e os filhos passando por essa situação desde criança. Então, como é que vai crescer o amor próprio de uma criança dessa? Como é que vai ser constituída a personalidade de uma criança dessa? Totalmente alterada, Totalmente alterada. Então, quando complicada. Se for, com certeza, quando se for ter filhos, você que está pensando em ter filhos, pense que não é só pôr um pouco mais de água no feijão. Pense que não é terceirizar, como diria o bispo, né, a criação da criança. Não, vou terceirizar. Para quem? Para o irmão, para uma tia, para um avô. Um avô que acaba, às vezes, sendo pai 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 vezes, porque os pais não têm condições de dar atenção para as crianças, obviamente não, porque tem que trabalhar. Não é? E assim funciona a vida. E daí não conseguem dar uma criação digna para as suas crianças. Então, acaba vivendo em um lar desestruturado, um lar em que vive com a mãe, mas a mãe já teve 10 filhos, um de cada pai, e não tem contato com o pai, falta a figura paterna, muitas vezes, dentro dessa família, ou porque o pai é ausente, ou porque qualquer situação, e falta, e daí cresce com uma desestrutura mesmo. É tudo que quebra o padrão que Deus estabeleceu. Não só essa questão de padrão pai e mãe e tudo mais, mas o padrão que Deus estabeleceu em desenvolvimento, criação, presença e ensinos e valores vai gerar lacunas dentro do ser humano. Por quê? Porque nós somos criados dentro de necessidades. Então Deus coloca um padrão para suprir as necessidades que Ele mesmo criou em nós. Necessidade de amor, necessidade de disciplina, necessidade de ensinamento, de conhecimento. A gente nasce já cheio de necessidades, né? Eu acredito que todo mundo aqui já viu uma criança no decorrer do seu desenvolvimento, de 1 aos 3 anos, quando ele começa a aprender a falar, a necessidade que a criança tem de conversar, de perguntar, e chega a um ponto que uma criança de 2, 3 anos consegue fazer milhares de perguntas num dia só. E muitas vezes, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Eu acho que todo mundo já passou aí com alguém, com um filho, um sobrinho, alguém da família, isso. Porque a criança e nós adultos também, nós temos necessidades. E a quebra desse ciclo, a quebra da presença, a ausência, o afastamento e tantas outras coisas, a falta de dar o mínimo quebra com o suprimento dessas necessidades. E isso gera coisas terríveis na vida de cada ser humano. Não, sem dúvida, gera consequências terríveis. É por isso que a gente tem que pensar muito. Tem que pensar muito quando se for colocar uma vida no mundo, porque é um ser humano que a gente vai colocar no mundo. Então tem que ser feito com muita responsabilidade. É assim que funciona, gente. Essa que é a grande verdade. Sabe? Consciência. Consciência, porque depois essa criança vai crescer com muitos problemas. E a gente vê hoje em dia adultos revoltados e tudo isso mais que acontece. Agora, isso tem conserto, Bispa? Ah, tem conserto, claro que tem. Claro que tem. É possível romper com tudo isso? Claro que é possível romper com tudo isso. A gente às vezes tem que colocar um pouco o dedo na ferida, igual nós estamos fazendo aqui, para realmente seja exposto.
para que realmente seja falado e para que você veja que há uma solução para esse problema ao qual você pode estar passando nesse exato momento. Porque é possível romper com uma identidade já estabelecida. Você pode falar, não, mas eu já sou grande, eu já venho sofrendo a vida inteira. Às vezes você não sabe nem a causa do porquê você vive dessa forma. O porquê você carrega tanto angústia, o porquê se carrega tantos traumas. Talvez a psicologia consiga resolver o seu problema, mas a verdade é, quantas pessoas têm condições de fazer um tratamento psicológico para que quebre toda a cadeia na qual vive? E não vai quebrar também, viu, meus queridos? E não vai quebrar. Porque já tem muita coisa espiritual implantada dentro de você. É verdade. A gente está falando sobre essa realidade de criação, de nascimento, e possivelmente você que está nos ouvindo seja, vamos colocar assim, uma vítima dessas lacunas que nós estamos falando, né? E hoje você olha e reproduz sem querer, porque a gente reproduz sem querer tudo aquilo que nos foi ensinado. Né? Reproduz, são pessoas que acabam crescendo sem identidade própria, inseguras, não acreditam nos outros, colocam como os derrotados dentre as circunstâncias, se veem incapazes, menorizados. Não é isso que acontece? São vítimas, né? Uma pessoa sem amor próprio, ela se vê como uma vítima o tempo todo. Ela é vítima de tudo e ela não consegue ver uma luz, uma saída no final do túnel, porque quando nós não temos amor próprio, nós não constituímos uma identidade firme o suficiente para dizer o seguinte: não, eu sou responsável pela minha própria história. Não, nós vamos sempre dizer: eu não tive oportunidade, eu não consegui, eu não tive o amor, eu não tive a esperança, eu não tive o caminho, eu não tenho. Eu não tenho para dar, eu não tenho para receber. Então, é um ciclo que nós vamos gerando em nós e em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso daí você pode falar assim, não, então eu vou procurar Deus. Se tem uma coisa que vai mudar a minha vida, se tem algo que pode mudar a minha vida, é Deus. Então Deus vai mudar e vai melhorar a minha realidade, não é isso, bispa? Não. Só que a gente tem que dar uma notícia para você, não é isso que Deus vai fazer. Deus não vai melhorar a sua realidade. A Bíblia, meus queridos, ela não é um livro motivacional. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Então Deus não está para melhorar a sua vida. Isso é um choque, porque tem muita gente que acha que Deus é justamente uma aspirina. Justamente. Estou com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina, não estou indicando remédio, tá, gente? É só uma expressão. Justo. E quando você for procurar a Deus para uma melhoria de vida, fique tranquilo, porque isso não vai acontecer. Você vai continuar a mesma pessoa. Exatamente. Isso choca, porque eu vejo muitas pessoas pregando exatamente isso. Vem para Jesus, que Jesus vai melhorar a sua vida. Que Jesus vai dar um jeito na sua realidade. E a Bíblia não fala sobre isso. Não, a Bíblia não fala. O que Deus vai fazer, abençoados? O que Deus vai fazer é te dar uma nova vida. Que é muito melhor do que melhorar a vida de alguém ou mudar uma realidade. Ele vai te dar uma vida nova. Deus vai te dar uma nova vida. Por isso que a expressão do cristianismo que sai da boca de Jesus para Nicodemos em João capítulo 3 vai dizer: importa, Nicodemos, que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ah, mas eu sou chefe da sinagoga. Eu conheço a palavra. Pois é, mas a sua vida continua sendo a velha vida, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. É a mesma coisa você colocar o remendo novo no vestido velho. Que nós falamos aqui sobre o jejum. Que nós já falamos aqui sobre o jejum. Não vai adiantar. Não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é nascer de novo, é nascer de Deus. E eu vou ler aqui 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse texto deixa claro o que Deus está te proporcionando. É uma vida diferente. É literalmente morrer para um passado e nascer para uma nova estrutura familiar. Não, mas eu continuo sendo filho da minha mãe e do meu pai. Pois é, mas agora você também é filho de Deus. Justamente.
Justamente como ele vai te dar um novo nascimento. Você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Se quiser entender um pouco sobre isso, existe um livro, o livro do Bispo Carvalho, Sua Descendência Determina Sua Eternidade. Você pode entrar em contato conosco e a leitura desse livro vai mudar a história da sua vida. Eu tenho certeza disso, porque você vai entender o que é necessário para ser uma nova pessoa. E sendo uma nova pessoa, você vai começar uma nova vida, sem traumas, sem dificuldades, sem nada do que você carrega, sem o fardo que você carrega do seu passado. Você vai deixar esse fardo todo para Deus e vai ser uma nova pessoa. Agora, a sua parte tem que ser feita. Muitas pessoas acham que Deus é mágica. Eu vou na igreja, vou fazer uma oração com uma varinha de condão e magicamente a minha vida será mudada. Magicamente eu serei salvo com uma oração? Magicamente a minha vida será mudada com uma oração? Não. Não é assim que funciona, meus queridos. Há um preço a ser pago. E o preço é você querer mudar de vida, você levar uma vida com Deus. Eu não chamo de preço, né? Eu não chamo de preço a ser pago, eu chamo só de receber lucros. Com certeza, mas exige o compromisso, né? Exige o compromisso. Exige esse compromisso. E nós precisamos, então, estar abertos para essa nova vida. E o maior desafio do ser humano é justamente esse, estar aberto para uma nova vida. Sim. Ah, não, imagina, todo mundo quer uma vida nova. Não, todo mundo quer uma vida melhorada. Todo mundo quer a mesma vida que está vivendo, só que melhor. Não, se tirar os meus problemas, minha vida fica perfeita. Se tirar as situações do meu passado, a minha vida fica perfeita. Mas não é isso que Deus está te propondo. Deus não está te propondo a vida que você nasceu aqui na Terra. Ele não quer melhorar e não vai melhorar ela. Ele está te propondo uma nova vida. E aí é onde nós precisamos abrir mãos. Abrir mãos da nossa antiga vida, que poderia ser considerada atual ainda. Ah, essa vida que eu estou vivendo, tem coisas nela que são ruins e tem coisas nelas que são boas. Eu vou ter que abrir mão até das coisas boas? Pois é. Pois é, vai ter que abrir mão até do que você considera bom para você viver uma nova vida. Para a gente entrar dentro da família de Deus, nós temos que entrar dentro de uma nova estrutura. É um novo jeito de pensar, um novo jeito de sentir, um novo jeito de agir, um novo certo, um novo errado, Sim. um novo aceitável, um novo não aceitável. É tudo novo. A maioria das pessoas, elas querem misturar, segregar Deus às suas próprias vidas. E isso não vai acontecer. E é por isso que tem muito cristão miserável dentro da igreja. Porque ele não quer uma vida nova, ele quer melhoramentos, ele quer reforma. E Deus não faz isso. A maioria das pessoas estão dentro da igreja que ainda estão sofrendo. E não estão sofrendo pouco, estão sofrendo muito nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas vidas sentimentais, nos seus relacionamentos. Estão sofrendo por um motivo só, pastor Eduardo. Porque não abriram mão da sua outra vida. É impossível viver duas vidas. Isso é coisa de gente que tem problema mental. Duas vidas. Problemas mentais diagnosticados. Sim, sim. Como bipolaridade, dupla personalidade. Então, assim, Deus ele não quer trazer um problema mental e espiritual para nós, em que num momento eu sou uma pessoa, no outro eu sou outra pessoa. Isso não existe. Então, o primeiro passo para a transformação do nosso amor próprio, da construção de uma identidade sarada, curada, liberta, não é Deus remoer a nossa vida. E aí entra até o que o pastor Eduardo falou sobre a psicologia. Por quê? Porque o trabalho psicológico vai justamente nisso, vai remoer toda a tua vida, descobrir quem, onde, quando, como foi que aconteceu tudo aquilo na tua vida, para você aprender a lidar com aquilo. Não é cura, nenhum tipo de terapia humana cura. Você só aprende a viver com aquilo, aprende a viver com a dor. Aprende a administrar a dor. Exatamente. Só que aí Jesus, que é um poder inestimável
insuperável, porque ele é o máximo de tudo que pode ser a expressão do amor de Deus na Terra, ele vai dizer, não, eu tenho uma solução muito melhor do que você aprender a lidar. Eu quero que você viva carregando fardos e pesos e tantas coisas, eu quero que você seja livre. Tanto que ele mesmo disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está falando, olha, você vai ser uma pessoa livre que anda com os seus fardos, mas você pelo menos consegue administrar o seu fardo. Ele diz, não, você vai ser verdadeiramente livre, mas o que ele proporciona é algo que eu e você vamos ter que desejar abrir mão, que é da nossa vida passada e viver uma nova vida com Deus. E isso significa deixar tudo para trás. É claro, a substituição da semente. Da semente, exatamente, que você vai entender no livro do bispo. Você pode procurar no nosso aplicativo, pela loja do Google. Para baixar o aplicativo, basta procurar o Ser Rema. Ou é só então, Ser ou Ser Rema, meninas? É Ser Rema. Ser Rema, não é? Isso. E também, C-E-R. E também nos nossos templos, que estão disponíveis em todos os nossos templos. Você pode adquirir o seu livro, você vai entender como não é difícil abrir mão dessa vida velha e viver uma vida nova. E o exemplo que hoje eu vou trazer para você é um exemplo muito conhecido, a gente até já citou Gideão aqui na rádio, mas mais uma vez eu vou citar por quê? Porque ele é um exemplo muito claro. Eu poderia citar muitos outros que eram muito mais densos e a gente não teria tempo hábil para falar sobre eles aqui. E Gideão é um exemplo muito claro, porque quando Deus o chama, ele não chama Gideão porque Gideão estava se vitimizando. Ele chama Gideão por quê? Porque Gideão estava simplesmente pedindo uma vida nova. Se você parar e prestar atenção na oração de Gideão, você vai ver uma coisa. Cadê aquele Deus? Cadê aquela vida que o povo vivia? Aquela vida extraordinária que o povo tinha. Por que a gente não tem mais? Ele estava pedindo uma nova vida, ele não estava pedindo que Deus livrasse eles dos midianitas. Ele simplesmente estava querendo ir além, só que nem ele imaginava que ele estava pedindo uma nova vida. Talvez você hoje, nas suas orações, pedindo as coisas para Deus, nem você está imaginando que o que você está pedindo não é uma melhoria, é uma vida nova. Quando a gente começa a sonhar com coisa que a gente não pode viver, a gente está pedindo uma vida nova. Quando a gente começa a desejar coisa que ninguém do nosso convívio vive, é porque a gente está pedindo uma vida nova. Não é verdade? Coisas que vão além dos nossos recursos, coisas que vão além da nossa saúde mental e espiritual. É uma vida nova que nós estamos pedindo para Deus. E então, quando o anjo do Senhor vem e responde a Gideão, Gideão expressa a sua vida velha. Mas eu sou menor. Eu sou medíocre, eu sou da menor casa, a casa do meu pai é a menor, e nós somos da menor tribo, né? Todo esse processo. E nós precisamos entender uma coisa. Exatamente isso. Você não é aquilo o que Deus está te dando, porque senão não seria uma nova vida. Deus propõe algo para Gideão. Você vai ser o chefe do exército que vai salvar o povo. E Gideão fala, eu não sou essa pessoa. E Deus vai dizer, é verdade, você não é mesmo. É a nova vida que eu tô te dando. Quem sabe hoje Deus vai dizer para você, ei, você vai ser uma pessoa com seu casamento totalmente restaurado, você vai conseguir o emprego dos sonhos, você vai viver coisas extraordinárias, você vai ter coisas que você nunca sonhou em ter, você vai ser... E você vai dizer, mas eu não sou isso. Eu nunca fui isso. Mas ninguém você na minha pode. casa. Mas você pode, porque é uma nova vida. Não é uma vida melhorada, é uma nova vida. Então, para quem está nos ouvindo aqui, Bispa, que hoje é envolvido, que hoje está tendo sua vida destruída pelo álcool, pelas drogas, por compulsões alimentares, seja do que for, insegurança, casamento destruído, ansiedade, né? Às vezes há casamentos destruídos porque acontece muito isso. A Bispa atendeu recentemente, presenciava uma violência absurda dentro de casa e acaba replicando aquilo dentro para o seu lar e não sabe como viver, como resolver esse problema
porque está preso em cadeias. Agora você pode estar nos ouvindo nessa rádio, nessa manhã, e pode dizer, estou preso em cadeias, e como eu vou me livrar desta cadeia? Você já está cansado de lutar com suas forças, cansado de lutar contra si mesmo, você não precisa disso. Você tem um Deus vivo para lutar por você. Você tem um Deus vivo que vai mudar a história da sua vida, literalmente fazendo você nascer como um novo homem, como uma nova mulher, como uma nova pessoa. É isso mesmo. Foi exatamente o que Deus fez por Gideão. Gideão não tinha esperança nenhuma para nada. Gideão não tinha caminho para nada. Gideão não era ninguém. Mas isso era a vida que ele vivia sem Deus. E agora ele tinha a oportunidade de viver uma nova vida. Você pode estar na sua situação, como o pastor Eduardo citou várias situações aqui, mas essa é a vida que você está vivendo sem Deus. E com Deus você pode viver uma vida extraordinariamente grande. Mas o que eu tenho que fazer então, bispo, para viver essa vida? Coragem para crer que você não é mais a mesma pessoa, que uma nova vida te foi dada. Gideão precisou ter coragem. Ele precisou sair daquele ambiente onde ele estava de miséria, de pequenez, de insegurança, de inconstância e dizer, eu vou lá e eu vou falar com todos os principais homens de Israel. Olha como que Deus nos manda ousar. Se você não ousar sair da sua posição, você nunca vai sair. Deus não vai te tirar de um lugar de droga. Deus não vai te tirar de um lugar de desânimo, de angústia. Você tem que se levantar e falar, eu vou sair daqui porque Deus tem uma vida nova para mim. Sabe, Deus pode te tocar e eu creio que Ele está te tocando agora. Mas a decisão de acreditar que essa vida que você estava vivendo até nesse momento, nessa segunda-feira, ela não é mais sua. Agora tem uma vida diferente de Deus para você e você vai correr atrás dela. Essa é a decisão que vai mudar a história da sua vida. Sabe, na sexta-feira, nós ouvimos, eu e Bispa, um testemunho de uma pessoa que precisava que sua vida fosse mudada. Precisava. E ela fez um voto. Eu vou ir na igreja todos os dias da minha vida. Porque Deus vai mudar a minha história? Vai. Mas isso tem que partir de você. Essa pessoa até conta no testemunho que eles passavam por tantos problemas, por tantas pressões, que eles iam no culto na segunda, daí eles chegavam derrotados na igreja e saíam guerreiros. Mas os problemas eram tão grandes que terça-feira à tarde eles já estavam quase sem força, mas eles iam terça-feira à noite na igreja e saíam guerreiros. E foi isso o que deu força para eles a vida, o que transformou viverem a vida. uma nova vida. Então, se você precisa de uma nova vida, você não pode simplesmente deitar na lama e ficar esperando que Deus vá lá na lama, te arranque, te limpe. Não, você tem que levantar e dizer, se Deus está me dando a oportunidade de uma nova vida, e Ele está, eu preciso me levantar daqui e viver essa vida. Eu preciso correr atrás, eu preciso ir para a igreja, eu preciso estar na presença de Deus para descobrir qual é a nova vida que Ele tem para mim. Eu não lembro nenhuma passagem, nenhum texto bíblico que Jesus foi até a pessoa. Só quando alguém pagava o preço de chamá-lo lá, Não, né? Foi até a pessoa assim, olha... Do nada, né? Olha, fulano, você não me chamou, você não quis que eu viesse daqui, mas eu vim até você para resolver o seu problema. Não, isso nunca existiu. Claro, ele ia até a pessoa desde que era chamado, desde que havia algum problema, desde que a pessoa clamasse sua presença. E é isso que você tem que fazer, você tem que ir até Jesus. Você tem que buscar a Deus. E aonde você vai buscar a Deus? Sentado no seu sofá? Lá não é a casa de Deus. Você pode começar o teu clamor no sofá pedindo ajuda para sair do sofá, para ir até a casa Amém, do Senhor. aleluia. É para Mas isso que você vai ter que se mover. É para isso que temos nossos cultos passando online, toda sexta e domingo. Basta acessar o YouTube da Serrema e você vai ter lá todo o culto. E quem sabe assistindo um culto online que você vai orar a Deus, falar o próximo culto eu estarei presente, sentado naquela cadeira ali. E minhas cadeias vão passar a ser quebradas. Eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher, eu vou ter uma nova vida. Eu vou tomar uma decisão. E dia de tomar decisão, meus irmãos, sabe quando é? Hoje, agora.
Procrastinar é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Deixar as coisas para depois. O segundo passo que Gideão teve na vida dele foi ter confiança para agir como parte da família de Deus. Porque uma pessoa que não era nada, agora podia falar com os maiores homens da sociedade. Mas como assim? Eu não sou nada e agora eu sou uma voz de autoridade? Ele teve que assumir a sua nova identidade. E na nova identidade de Deus para nós, nós não fomos criados sem amor, nós não fomos criados abandonados, nós não fomos criados desprezados. Nós não somos essa pessoa. Por isso que eu estou te dizendo, abra mão da sua velha vida, porque a nova vida, você não é uma pessoa desprezada, nem abandonada, nem incompleta, nem não amada. Você é o filho do Rei dos Reis. E Gideão aceitou essa nova identidade e ele falou, bom, se eu sou, então eu vou lá e eu vou falar e eu vou ser ouvido, porque agora eu já não sou filho mais daquele meu pai pequeno. Eu sou chamado de Deus, filho de Deus nessa terra. E quando ele abriu a boca dele, o que Deus fez? O honrou. Sabe, Deus estabeleceu a nova identidade de Gideão, não foi lá chorando. Foi lá agindo como uma nova pessoa. Se você realmente quer ser estabelecido numa identidade onde vem as coisas de Deus sobre você e você vive o que é divino, você vai ter que se mover e vai ter que fazer pela fé. E quando você estiver fazendo as coisas da maneira como a família de Deus assim te ensina, você vai ser estabelecido. Quando Gideão fez tudo isso, Deus foi honrando e estabelecendo, e chegou um ponto em que ele teve autoridade para manter íntegro a nova vida dele, porque ele poderia ter fé só para de um dia. Mas não. Gideão, ele assumiu tanto essa nova identidade que ele nunca mais voltou a ser aquela velha pessoa, porque é exatamente isso que o inferno quer fazer com você. Ele quer que você creia um dia, caia 2. Creia um dia, caia 3. É verdade ou não é? Não, você não é essa pessoa de que Deus falou. Você olha ao seu redor, olha a sua casa, olhe o que está acontecendo ao seu redor, porque as coisas não vão mudar de um dia para noite, mas você vai mudar de um dia para noite. E essa mudança na tua vida de identidade que vai mudar tudo ao seu redor de uma maneira, né, progressiva. A mudança em nós é de um dia para noite, mas a mudança ao nosso redor é progressivo. E o diabo sempre vai lutar contra a tua identidade em Deus, porque se você abrir mão da sua identidade em Deus, você vai voltar a ser aquela pessoa medíocre, miserável, derrotada. Então, para fechar com chave de ouro a mudança de identidade de Gideão, ele teve autoridade para se manter íntegro no seu novo jeito de viver, a um ponto que se tornou juiz de Israel. Agora, um cara que não era nada. Ele não era nada na sua antiga vida. Na nova vida que Deus tinha para ele, ele era juiz. Eles desejaram colocar ele como rei de Israel, ele não aceitou. Olha como Deus muda vidas, Deus muda histórias. Mas Deus não muda melhorando a nossa velha vida, Ele nos dá uma nova vida. Amém. Ele não vai melhorar a sua vida, Ele vai te dar uma nova vida. Aceita a nova vida de Deus para você e você não vai nem precisar de terapia. Essa é a grande verdade, porque a vida nova de Deus, ela vem e ela já está pronta. Você vai estar liberto, vai estar curado, vai estar restaurado, porque você não vai ficar acessando a sua velha vida, você vai acessar Deus. A terapia é a palavra que Deus vai colocar na sua vida todos os dias. E olha que quem está falando aqui é uma terapeuta, né? Então eu não estou nem querendo menosprezar terapeutas, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é, você prefere administradores ou você prefere viver uma vida de liberdade? Eu prefiro a vida de liberdade. Eu prefiro viver a nova vida de Deus para mim. Tudo que você tem carência na tua vida pessoal, humana, a vida que Deus tem para você, você não está debaixo dessas carências. Isso é poderoso. Agora, para a gente conseguir se manter nessa nova vida, dá para ficar afastado de Deus? Não dá, né, pastor Eduardo? Nem de Dá forma. para ficar afastado do corpo? Não dá. É por isso que o diabo tem implantado essas mensagens estranhas. Seja cristão em casa, você não precisa ter uma igreja. Ele quer que você viva uma vida medíocre, miserável, aprisionado. Essa é a grande verdade. É verdade, é verdade. E hoje eu quero orar Só com você. Só vai mudar a sua vida procurando a Deus. A gente está falando da Exatamente. terapia, tem uma terapeuta, não que terapia não seja bom, pelo contrário, é bom. É muito bom. Todo mundo que tem oportunidade, condições, deveria sim buscar
e fazer uma terapia. Eu acredito muito nisso. Eu nunca fiz, mas eu creio que é benéfico para todo mundo, para todo ser humano. É benéfico, Não é? mas ir para a igreja é mais benéfico ainda. Justamente. E para a igreja vai mudar a sua história. Não vai ser um paliativo em sua vida, não é verdade? Exatamente. Vamos Olha, orar? eu quero fazer uma oração para você nessa manhã e com você. E nós vamos começar pedindo a mesma oração de Gideão, uma nova vida. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença nessa manhã em oração agora. E, Senhor, tu sabes e sonda os nossos corações. De longe o Senhor escuta os nossos pensamentos. É mesmo, Senhor. E hoje nós estamos aqui levantando pensamentos de fé, pensamentos de esperança em oração ao Senhor. Porque nós não queremos uma melhoria, nós queremos uma nova vida. Assim como Gideão dizia, onde está aquele Deus que abre o mar, que faz coisas extraordinárias? Eu gostaria de viver esse Deus na minha vida. Pede isso agora, fala, Deus, onde está esse Deus extraordinário? Eu gostaria de viver esse Deus agora na minha vida, na minha casa, no meu físico, na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha história. E eu não quero uma melhoria numa área da minha vida, eu quero uma nova vida. Estou disposto a abrir mão de tudo por amor a uma nova vida que vai me transformar, me libertar, me curar e me ascender aos céus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa família na tua presença, nós colocamos o nosso trabalho na tua presença, nós colocamos essa semana na tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor venha em novidade de vida sobre nós, quebrando toda a cadeia, todo o jugo, todo o peso do inferno, trazendo sobre nós a tua verdade que nos liberta, trazendo sobre nós a tua palavra simples, mas poderosa que nos liberta. Que o Senhor nesse momento possa quebrar com tudo que está impedindo você que está nos ouvindo de sair dessa posição e entrar numa nova vida de Deus para a tua vida. Então você seja liberto agora em nome de Jesus. Todo espírito que tem batalhado contra a tua vida vai perder as forças agora em nome de Jesus. E nós te levantamos no altar do Senhor para que você possa se movimentar em direção a Ele. Em nome de Jesus, marca na tua vida esse dia hoje de novembro. Deus te deu a oportunidade de mudar a história da tua vida. E você vai aceitar essa oportunidade de Deus e vai viver a vida excelente, plena que Ele morreu para que você hoje pudesse viver. Aleluia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Nós te abençoamos nessa manhã, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Não esqueçam de mandar as suas perguntas pelo Instagram, @vencer_com a gente. Amém. Vivo aqui na Fiel FM com perguntas. Vamos para a primeira pergunta, Bispa. Por que só a terapia não se faz suficiente? Só a terapia não se faz suficiente porque justamente a terapia vai trabalhar a sua vida antiga. É bom trabalhar a vida antiga? É. São prisões, são cadeias, são situações que você tem que trabalhar. Mas o que Deus nos propõe é viver uma vida nova. Então, quanto mais você focar na nova vida, menos sentido faz você trabalhar na vida antiga. Claro que existem pessoas que vão ter muita dificuldade de viver uma coisa nova, preso numa vida antiga. E ali vai entrar muitas vezes libertação e transformação e conhecimento e também ali faz necessário fazer uma terapia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quanto maior for a abertura do teu coração para viver as coisas novas de Deus, mais excelente você será em viver uma nova vida. Então, sendo muito sincera com vocês, que a gente sempre é muito sincero. Sempre. Viva olhando para a sua nova vida. E quem nos dá a nova vida é o Espírito Santo de Deus.
Não existe pessoa que possa nos sondar melhor do que o Espírito de Deus. Ele nos sonda na nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos sem Deus, ele sabe quem nós somos com Deus, ele sabe as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele conhece tudo em nós e ele tem o poder, sim, de transformar a nossa existência. Então, se entrega na presença de Deus, permita que o Espírito Santo de Deus opere vida nova de Deus em você. Isso vai ser suficiente para Deus transformar a tua história. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo, bispa. E a gente traz aqui a Bíblia, né? A gente traz aqui a palavra de Deus. Não é que nós somos sinceros, nós trazemos a palavra de Deus, nós trazemos o conhecimento para que você conheça a verdade e a verdade te liberte. Bispa, como a igreja me ajuda na mudança? Basta ir aos cultos? A igreja, ela é um núcleo, vamos dizer assim, de Deus. Assim como a família, a igreja é um núcleo, mas é um núcleo muito mais forte do que a família. É o ambiente de Deus na terra. E ela não é só as quatro paredes. Ela existe para unir todo o corpo em um só lugar, né? Então, quando eu vou à igreja, ambiente físico, e eu estou em contato com todos os outros membros da igreja, que é a igreja espiritual de Deus, né? Nós somos essa composição da igreja espiritual de Deus. Então, eu começo a viver, de fato, a transformação de Deus na minha vida. Então, não adianta eu ir à igreja física e não ter contato com as pessoas, não ter convivência, não ter comunhão, não ter nada. Resumindo, ir para esquentar cadeira não vai mudar nada. Não vai mudar a história de ninguém. O verdadeiro cristão que vai viver a presença de Deus e a nova vida é aquele que vai ter vínculo com o corpo espiritual. Eu preciso estar envolvido com todas as coisas dentro da igreja. Eu preciso me deixar ser transformado até mesmo por problemas dentro da igreja. Porque eu vou te dizer uma coisa, as pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque fulano é assim, Beltrano é assim, Você já ouviu falar isso, claro. Pastor Eduardo? Porque aquele faz isso, eu conheço ele fora da igreja, ele é assim, 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 né? Como nós temos os julgadores, né, do reino. A questão aqui não é essa. Tire primeiro a trave que está em seu olho para depois se preocupar com o segundo irmão. A questão é que Deus vai usar as áreas que o outro está sendo trabalhado para trabalhar a sua vida também. Essa convivência com as pessoas do reino é essa convivência que vai estabelecer mudanças, transformações, desenvolvimento do que é o padrão de Deus na nossa vida. É como numa grande casa, né? Onde os filhos convivendo, muitas vezes entram em algumas discussões, né? Irmãos entre irmãos. De repente o pai chega e fala, não, é assim que funciona nessa casa é assim que a gente acredita, é dessa maneira. Então, assim, Deus ele vai estabelecer uma identidade, uma personalidade dele nessa convivência do corpo. Então, se você vai à igreja, como diz o pastor Eduardo, só para esquentar a cadeira, você não é igreja, você não vai conseguir viver transformações, porque a gente não muda de ouvir falar, a gente muda de viver. Justamente, é isso mesmo. Outra pergunta aqui. Por que às vezes é tão difícil mudar só na força de vontade? A força de vontade não é suficiente, falta algo mais. Então, sabe qual é o problema da força de vontade? Nem sempre ela existe, né? Nem sempre a gente tá com vontade. É a maior verdade. A Poliana tá rindo aqui, mas é verdade. Vai, Poliana. Gente, quase nunca a gente tá com vontade de mudar. A gente fala, eu tenho uma força de vontade para mudar. Tem nada, gente. É um dia ou outro que a gente tem. A gente tem muito mais força de vontade de ficar do jeito que a gente tá e esperar um milagre descer do céu do que de fazer alguma coisa. Esse é o problema. A gente tem que trocar força de vontade por compromisso, por disciplina, por comprometimento.
sabe? Porque o ser humano, se ele tivesse muita força de vontade, ele não precisava de disciplina. É o que a gente fala aqui em pagar o preço, né, Bispo? É ter É o disciplina, preço. é ter constância, é dar continuidade naquilo que você se propôs. Se você for esperar ter vontade, você vai ter vontade de ficar sentado em frente à TV, tomando uma Coca-Cola bem gelada e comendo um pedaço de pizza. É isso que nós, seres humanos, queremos. Nós queremos sombra e água fresca. O cômodo. Nós queremos o cômodo. Nós queremos botar a culpa nos outros. É muito mais fácil eu passar o dia inteiro culpando meu bisavô, minha bisavó, minha mãe, meu pai, minha falta de amor, minha falta disso, minha falta de oportunidade, do que eu pegar, sacudir a poeira e dizer, bom, o que eu vou fazer com isso? É verdade. Então, é disciplina, gente. É disciplina. Mudança de vida é disciplina. É disciplina. Para você ter sucesso na sua vida, não é o que a gente está falando aqui, eu tô indo um pouco para outro lado, mas para você ter sucesso no seu emprego, como é? Uma disciplina, acordar todo dia cedo, acordar todo dia com ânimo, acordar todo dia com força de vontade e trabalhar. Ninguém vai acordar, vai trabalhar como eu amo acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. Misericórdia. Não é. Mas você faz por quê? Por disciplina. Já que faz, vai fazer com alegria, vai fazer para ser o melhor. Vai se preparar para fazer, né? Se você é um vendedor, você tem que se preparar para vender aquele produto. Quantas vezes a gente já foi comprar? Vai estudar o produto. Como funciona? Não sei. Isso é bom? Não sei. Qual que é a diferença desse para aquele? Não sei. Então. Né? Então, como é que faz? Então, assim, você tem que se preparar. Agora, isso vem da força de vontade? Tem uma força de vontade que vai dar tudo certo sem eu fazer nada. Ué, gente, não é assim que funciona, É assim, né? tem que fazer sua parte, né, Bispa? Então, força de vontade não muda ninguém. Disciplina, compromisso, muda a vida das pessoas. Muda aí, o dia de mudança começa hoje. Hoje, não vai deixar pra amanhã. Hoje é segunda, viu, gente? Hoje, tem aquela tal da segunda-feira, todo regime começa segunda-feira. Tudo. Todo regime. Hoje é segunda, já tá na hora de você levantar, sacudir a poeira, porque nós estamos em novembro. Aí você vai dizer, mas o ano acabou, vou mudar ano que vem. Que mudar ano que vem? Mude agora. Mude agora. Ainda tem quase 2 meses aí pra você viver algo de Deus pra tua vida. Isso mesmo. É isso mesmo. Então hoje começa a sua mudança e você pode começar a sua mudança hoje no culto de oração de o endereço da Serrema perto de você. Temos o endereço da Serrema no centro de São Sebastião do Paraíso, próximo ao tiro de guerra, na Igreja Central, onde fica eu e a Bispa Thalita. Temos Serrema no São Judas, com a pastora Natália, Serrema no João 23, com o pastor Carlos, e Serrema no Jardim Planalto, com a pastora Ana e o pastor Creus. Hoje tem culto de oração em todos os endereços da Serrema, além da Serrema da Fazenda Manacá, em Poços de Caldas, e também no centro de Poços de Caldas. Tem sempre uma Serrema perto de você. A Serrema está pronta para te ouvir, pronta para te atender. E se você não é da cidade e não tem como se deslocar da cidade, você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, pode mandar mensagem, pode fazer pedido de oração. Não há dificuldade, não há um canal de atendimento que não possa lhe atender. A Serrema tem sempre um canal de atendimento para atender. É isso mesmo. No Instagram é @serrema, né? R-H-E, né? Pro Rema. E também nós temos o YouTube e Facebook. E você pode ir pessoalmente, porque a Serrema está aberta para você o dia todo. Isso, e os cultos a partir das 19h30 até as 21 horas. Temos cultos na segunda, na quarta, na sexta, encontros no sábado, seja de jovens ou de homens ou de mulheres, e culto domingo, EBD, 9 horas da manhã, e culto a partir das 19h30 aos domingos também, né, Bispa? É isso mesmo. Então não tem como você dizer que Deus não vai falar com você, porque Deus vai falar com você. Não tem como. E no aplicativo, baixando o aplicativo da Serrema, você vai ter acesso a toda a agenda da igreja. Palavras do dia. Palavras do dia. Aliás, uma agenda que ano que vem promete ser uma agenda extensa, uma agenda maravilhosa, porque estamos aí há quase 2 anos com muitas restrições, não é? Infelizmente veio uma doença extremamente contagiosa que levou a vida, ceifou a vida de muitas pessoas. E agora, graças a Deus, parece que tudo está melhorando. E ano que vem, em nome de Jesus, a Serrema terá sua agenda normal e você pode acompanhar em nosso aplicativo. Amém, Bispo?
Amém. E esperamos em breve chegar aqui na rádio, dar uma notícia muito especial para você e fazer um convite para você na passagem do ano. Aguarda aí que vai ter convite para você. Aguarda, nós queremos, em nome de Jesus, estamos esperando uma resposta muito boa, uma resposta muito positiva e queremos ver todos vocês, membros ou não da comunidade evangélica Rema, em nossa mega passagem de ano. Né? É isso mesmo. Bom, nosso programa já está chegando ao final. Falamos hoje sobre identidade e amor próprio. E eu desejo que Deus venha te dar uma nova vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém, aleluia. Agradecemos a presença de todos vocês que estiverem nos ouvindo. Quem está no Instagram nos assistindo, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal da mídia. Obrigado, Elias. Até a próxima segunda, em nome de Jesus. Um beijo, minha gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.